Hi everyone, welcome, it's English time. Oi pessoal, tudo bem? É hora do inglês. A aula de hoje vai ser de gramática. A gente vai aprender sobre o tempo verbal present perfect. Então já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, eu já fiz aqui no canal vídeos de outros tempos verbais no inglês, como simple present, present continuous, simple past e simple future. Os links estão aí na descrição, não deixe de conferir. Vamos então agora começar o vídeo de hoje, que é sobre o tempo verbal present perfect. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que não há no português um tempo verbal que corresponde exatamente com o present perfect. Portanto, é necessário entender para que serve e quando é utilizado o present perfect na língua inglesa, em vez de ficar comparando com a língua portuguesa, porque se você for ficar tentando comparar o present perfect com a língua portuguesa, você vai se confundir porque não há um tempo verbal que corresponda exatamente. É até mesmo por isso que na hora, por exemplo, que você vai traduzir uma frase em inglês que está no present perfect para o português, você não traduz literalmente, você entende o contexto e com base nisso você faz a tradução para o português. Então vamos começar. O present perfect, ele é o tempo verbal que se refere ao passado, porém possui uma ligação com o presente. Então, o present perfect, ele se refere a um tempo passado, mas que tem alguma conexão com o tempo presente. Então, por exemplo, tem aí o passado e o presente. O present perfect está nesse meio tempo, ele faz referência ao passado, mas tem uma ligação com o presente, então está conectado com o presente. Bom, o vídeo de hoje a gente vai focar no present perfect simple. O continuous a gente vê em um outro vídeo, mas hoje a gente vai focar no present perfect simple. O present perfect simple ele é formado pelos verbos auxiliares have ou has, dependendo da pessoa que você for utilizar. Quando for terceira pessoa do singular, você utiliza has e nas demais pessoas você utiliza have, mas o verbo principal no past participle. A gente vai ver isso mais para frente, mas só para vocês terem uma noção da estrutura, é have, has, mais o verbo principal no past participle. Isso é a estrutura do present perfect simple. Mas aí vem a pergunta, em que situações utilizamos o present perfect? O present perfect é utilizado nas seguintes situações. A gente vai ver aqui quais são as situações e depois a gente vai explicar mais detalhadamente cada uma delas. Então, quais são as situações que a gente utiliza o present perfect? Algo que começou no passado e que ainda continua no presente. Falar sobre nossas experiências até agora, ou seja, até o tempo presente. Algo que foi finalizado há pouco tempo, ou seja, algo que acabou de acontecer. Algo que ocorreu no passado, mas que ainda reflete no presente. Algo realizado em um período de tempo que ainda está em curso, ou seja, ainda não encerrou. E algo que ocorreu em um tempo não determinado. Vamos agora ver mais detalhadamente como funciona cada uma dessas situações. Bom, a primeira delas, a gente utiliza o present perfect para falar de algo que começou no passado que ainda continua no presente. Como nesse exemplo aqui, they have been married for 10 years. Eles estão casados há 10 anos. Veja aí que a gente utilizou o present perfect nessa frase, porque a gente utilizou o have been, a gente utiliza o verbo auxiliar have, mais um verbo principal no particípio passado. Esse been aí é o verbo principal, ele vem do verbo to be e você conjuga o verbo to be no particípio passado ficando been. Então, have been está no present perfect. They have been married for 10 years. Eles estão casados há 10 anos. O que você conclui dessa frase que está no present perfect? Que eles ainda estão casados. Eles ainda são casados, porque a gente utiliza o present perfect para se referir a algo que começou no passado, ou seja, eles casaram lá no passado, eles não casaram agora, eles casaram no passado. Porém, esse acontecimento do passado ainda continua no presente, então eles ainda estão casados, eles casaram no passado, mas isso continua até hoje, eles ainda estão casados. Então, a gente utiliza o present perfect para essas situações, sobre algo que começou no passado e que ainda continua no presente. Como nessa frase eu usei they have been married for 10 years, ou seja, eu estou utilizando o present perfect, eu consigo chegar à conclusão de que
Esses dois ainda estão casados. Outro exemplo, I have lived in London since I was a child. Moro em Londres desde criança. A gente utilizou em uma frase no present perfect, que a gente usou o have lived, ou seja, a gente utilizou o verbo auxiliar have, mais um verbo principal no particípio passado, que o verbo principal aí é live, que é morar. No caso, está no particípio passado, que é lived. Então, I have lived in London since I was a child. Moro em Londres desde criança. O que a gente consegue concluir dessa frase? Que eu ainda moro em Londres. Porque eu usei o present perfect para algo que começou no passado, ou seja, eu estou morando em Londres, né? Mudei para Londres lá no passado. Isso ficou lá no passado. Porém, ainda continua no presente. Eu mudei lá no passado, mas eu ainda continuo morando lá em Londres. Então, como eu usei o present perfect nessa frase, eu consigo concluir que eu ainda moro lá, que eu ainda moro em Londres. I have lived in London since I was a child. Moro em Londres desde criança. Então, a gente utiliza o present perfect para essas situações. Algo que começou no passado e que ainda continua no presente. E nesses casos, a gente normalmente utiliza as palavras since e for para nos ajudar a fazer referências sobre o tempo em que algo aconteceu. Por exemplo, a gente utiliza o since quando dizemos o início de um período e a gente utiliza o for quando dizemos um período de tempo. Nesses exemplos aqui que a gente deu lá atrás, I have lived in London since I was a child. Moro em Londres desde criança. A gente utilizou aí since no sentido para marcar um início de período. Qual foi o período? I was a child. Então, eu estou dizendo para a pessoa que está me ouvindo que, olha, eu moro em Londres desde que eu era criança. Você usa o since quando você vai dizer para a pessoa o início que começou algo, o início de um período. Olha, eu moro em Londres desde que época? Desde que eu era criança. Então, eu comecei a morar em Londres quando eu era criança. Eu estou marcando o início de um período. Olha, eu moro em Londres desde criança. Já o for, você utiliza para se referir a um período de tempo. They have been married for 10 years. Eles estão casados há 10 anos. Eu utilizei o for aí para se referir a um período de tempo. Qual que é o período de tempo? 10 years, 10 anos. Então, aí já tem uma diferença. Eu estou falando aí o período total de tempo que um casal está casado. Então, 10 anos. Eles estão casados há 10 anos, um período total de tempo. O since a gente já utiliza quando queremos informar o início de um período. Olha, eu moro em Londres desde criança, é o início do período em que eu comecei a morar em Londres. E o for a gente utiliza para se referir a um período completo de tempo. Olha, eles estão casados há 10 anos, ou seja, por 10 anos eles estão casados. Eu já falei o período completo. Então, é muito comum a gente utilizar essas palavras since, for com present perfect, igual nesses exemplos que eu dei aí. Agora, vamos para o segundo caso, aonde a gente utiliza o present perfect. Falar sobre nossas experiências até agora, ou seja, até o tempo presente. Vamos de exemplo. I have traveled to many places. Já viajei para muitos lugares. Eu usei aí o present perfect, usei o have, mais um verbo principal no passado particípio, que é o verbo travel, que é viajar. Tá aí no passado particípio, traveled. I have traveled to many places. Já viajei para muitos lugares. O que eu consigo concluir dessa frase? Que ao longo da minha vida, ou seja, até o presente momento, eu já viajei para muitos lugares. Então, eu estou falando de uma experiência que eu fiz até agora, até o tempo presente. Ou seja, são experiências que eu fiz lá no passado, porém, tem uma ligação com o presente, porque eu estou falando das experiências que eu tive até o presente momento, até o tempo presente. Ou seja, ao longo da minha vida, até hoje, eu viajei para muitos lugares. Então, tem essa conexão do passado com o presente. I have traveled to many places. Já viajei para muitos lugares. Eu estou falando de uma experiência que fiz até agora. Outro exemplo, she has written several books. Ela escreveu vários livros. Usei aí o present perfect, né, que eu usei has written. Eu usei o verbo auxiliar has, que está na terceira pessoa do singular, né, she, que é ela. E usei aí o verbo principal no particípio passado, que é written, né? Vem do verbo principal write, que é escrever. Então, she has written several books. Ela escreveu vários livros. O que eu concluo dessa frase? Que
Ao longo da vida dela, ou seja, até o presente momento, ela escreveu vários livros. Então, eu estou falando sobre uma experiência dela que foi feita ao longo da vida dela até o tempo presente. Ela escreveu livros lá no passado, começou a escrever lá no passado, mas que tem uma ligação com o presente, que eu estou falando da vida dela até o presente momento, até o agora. Então, eu usei aí o present perfect. She has written several books. Ela escreveu vários livros. Então, a gente também utiliza esse tempo verbal para falar sobre nossas experiências até agora, o tempo presente. E quando a gente utiliza o present perfect nesses casos, a gente costuma utilizar certos advérbios para nos auxiliar. A gente utiliza muito ever, already, never e yet. O ever, ele é utilizado para se referir a qualquer momento não identificado anterior ao presente. Ever vem sempre localizado antes do verbo principal no present perfect. Vamos de exemplo. Have you ever been to Paris? Você já esteve em Paris? Aí eu utilizei o ever e essa pergunta está no present perfect, porque a gente utilizou o have e o been aí, né? Lembrando que a estrutura do present perfect simple é você utilizar o verbo auxiliar have ou has, dependendo da pessoa, e o verbo principal no particípio passado. Aí, have you ever been to Paris? Você já esteve em Paris? Esse ever aí, ele veio localizado antes do verbo principal e ele tem essa ideia no sentido de se referir a um momento não identificado anterior ao presente, ou seja, olha, você já esteve em Paris em algum momento anterior ao presente, né, em algum momento passado na sua vida, passa essa ideia, have you ever been to Paris? Você já esteve em Paris? Outro exemplo, this is the best day I have ever had. Este é o melhor dia que já tive. Eu usei aí o ever para se referir a qualquer momento não identificado anterior ao presente. I have ever had, ou seja, esse é o melhor dia que eu já tive, que em algum momento no passado na minha vida, este aqui eu estou considerando como o melhor dia da minha vida. E essa frase aí, ela está no present perfect. Usei aí o have, mas o had, que é o passado particípio do verbo principal have. Então, this is the best day I have ever had. Este é o melhor dia que já tive. Ever had, está enfatizando que eu já tive. E a gente também utiliza muito o already no present perfect. Already é utilizado para se referir a algo que já aconteceu antes do tempo presente, ou para se referir a algo que aconteceu antes do esperado. Como nesses exemplos aqui, respondendo a pergunta anterior, have you ever been to Paris? Você pode responder, yes, I have already been to Paris. Sim, já estive em Paris. Usei aí o already, que está se referindo a algo que já aconteceu antes do tempo presente. Ou seja, sim, já estive em Paris, ou seja, no passado, um tempo anterior ao presente. Yes, I have already been to Paris. Isso daí eu estou até enfatizando a minha fala, no sentido de sim, eu já estive em Paris. E essa frase aí está no present perfect. Olha aí, a gente utilizou o have e o been. Outro exemplo, I have already done my homework. Eu já fiz a minha lição de casa. Utilizei aí o already. E nesse caso aí, a gente está fazendo referência a algo que aconteceu antes do tempo esperado. E também a algo que aconteceu antes do tempo presente, né? Olha, às vezes a sua mãe pergunta, e aí, você já fez sua lição de casa? Aí você fala, sim, eu já fiz minha lição de casa. Ou seja, às vezes sua mãe nem estava esperando que você já tivesse feito, mas você surpreende ela falando, sim, eu já fiz a minha lição de casa. Então, estou até enfatizando. Você pode usar o already aí. E aí, a frase também está no present perfect. A gente utilizou o have e o done, vem do verbo principal do. I have already done my homework. Eu já fiz minha lição de casa. A gente utiliza muito a palavra never no present perfect. Ela é utilizada para se referir a algo que nunca aconteceu antes do tempo presente. Never vem sempre localizado antes do verbo principal no present perfect. Como nesses exemplos aqui, respondendo aquela pergunta, have you ever been to Paris? Você pode responder, no, I have never been to Paris. Não, nunca estive em Paris. Usei aí o never para se referir a algo que nunca aconteceu até o tempo presente. Então, eu nunca estive em Paris. I have never been to Paris. E aí, o tempo utilizado é o present perfect. Have been. I have never been to Paris. Nunca estive em Paris.
E um outro exemplo, I have never read Harry Potter. Eu nunca li Harry Potter. Então, aí estou até enfatizando a frase, né? Eu utilizei o never no sentido de nunca, né? No sentido de falar que eu nunca fiz algo até o tempo presente. Então, I have never read Harry Potter. Eu nunca li Harry Potter. E aí, a frase está no present perfect. Have mais o verbo principal no passado particípio, que é o verbo read, que está no passado particípio, que é read. I have never read Harry Potter. Eu nunca li Harry Potter. E outra palavra que a gente utiliza muito também no present perfect é yet, que significa ainda ou até o momento, dando a entender que se espera que algo ainda aconteça. Yet é utilizado somente em frases interrogativas e negativas, ou seja, você não usa yet em frases afirmativas. E normalmente aparece no final da frase. Naquela mesma pergunta lá, have you ever been to Paris? Você também pode responder com no, I haven't been to Paris yet. Não, ainda não estive em Paris. Eu usei aí o yet para dar a entender, no caso, que eu não fiz algo até o presente momento. Mas, quando você usa o yet, dá a sensação de que você espera que ainda isso aconteça. No sentido, olha, eu não visitei Paris ainda não, mas eu espero que eu ainda visite no futuro. Então, no, I haven't been to Paris yet. E aí, a frase está no present perfect, haven't been, só que a frase está no negativo. Lembrando que yet a gente costuma usar ou em frases interrogativas ou negativas. Haven't é a abreviação de have not. Então, está no present perfect negativo. No, I haven't been to Paris yet. Não, ainda não estive em Paris. E um outro exemplo usando yet, I haven't seen this movie yet. Ainda não vi esse filme. Usei aí o yet para se referir a algo que ainda não aconteceu, mas que eu espero que aconteça. No sentido, olha, ainda não vi esse filme, mas espero que no futuro eu veja. E a frase aí está no present perfect e no negativo, porque yet a gente costuma usar no negativo e em perguntas. Então, haven't seen, abreviação de have not seen. Seen aí é o verbo principal no passado particípio, que vem do verbo see, que é ver, né? Então, I haven't seen this movie yet. Ainda não vi esse filme. Agora vamos para o outro caso em que a gente utiliza o present perfect, algo que foi finalizado há pouco tempo ou que acabou de acontecer. Nesses casos, a gente normalmente utiliza a palavra just para auxiliar, para mostrar que algo acabou de ocorrer. Just, ele é utilizado para isso, para se referir a algo que acabou de acontecer. Então, fica mais ou menos assim. Have, has, mais just, mais past participle. Nesse exemplo aqui, I have just arrived home. Acabei de chegar em casa. Eu usei aí o present perfect com o auxílio do just, né? I have just arrived home. E o que eu concluo dessa frase? Que algo acabou de acontecer. Então, I have just arrived home. Acabei de chegar em casa. Então, o present perfect é usado para se referir a algo que foi finalizado há pouco tempo, ou seja, que acabou de acontecer. E a gente utiliza muito esse just para mostrar justamente isso, que algo ocorreu há pouquíssimo tempo, ou seja, acabou de acontecer. Então, I have just arrived home. Acabei de chegar em casa. Outro exemplo, she has just called you. Ela acabou de ligar para você. Essa frase aí está no present perfect, né? Has just called. Está na terceira pessoa do singular, por isso eu usei o has. E aí, o que eu consigo extrair dessa frase? Que algo acabou de acontecer, ou seja, ela acabou de ligar para você. Ela ligou para você faz pouquíssimo tempo. Então, eu utilizo o present perfect nesses casos, para dizer, informar que algo aconteceu há pouco tempo. E, normalmente, eu utilizo o just para mostrar justamente isso para a pessoa que está me ouvindo, para dizer que algo acabou de acontecer. She has just called you. Ela acabou de ligar para você. Um outro caso onde a gente utiliza o present perfect é para algo que ocorreu no passado, mas que ainda reflete no presente. Nesse exemplo aqui, it's hard for me to read this note. I have lost my glasses. É difícil para mim ler este bilhete, perdi meus óculos. Eu utilizei aí have lost, simbolizando que a frase está no present perfect, né? Lost é o passado particípio de lose, que é perder. Então, I have lost my glasses. Eu perdi meus óculos. O que eu consigo extrair dessa frase? Que eu ainda não encontrei meus óculos, porque a frase está no present perfect, simbolizando que algo ocorreu no passado, mas que ainda reflete no presente. Olha, eu perdi meus óculos agora? Não, eu perdi lá no passado. No passado, eu perdi meus óculos. Mas, como eu usei essa frase no present perfect, eu estou simbolizando o quê?
que eu ainda não encontrei meus óculos, porque está refletindo no presente. É algo que ocorreu lá no passado, perdi meus óculos lá no passado, porém eu ainda não encontrei. Então está refletindo no meu presente. Eu não consigo ler esse bilhete, porque eu perdi meus óculos. Eu ainda não encontrei meus óculos. Então um acontecimento do passado está refletindo no meu presente. Então aí, nesses casos, a gente também utiliza o present perfect. It's hard for me to read this note. I have lost my glasses. É difícil para mim ler este bilhete. Perdi meus óculos. Ou seja, eu concluo que ainda não encontrei meus óculos. Outro exemplo, I can't ride a bike. I have broken my leg. Não posso andar de bicicleta. Quebrei a perna. Eu utilizei aí essa frase no present perfect. Have broken. Broken vem do verbo principal break. Então, I have broken my leg. Está no passado particípio. O que eu consigo extrair dessa frase? Que a perna ainda está quebrada. Então, eu estou falando que, olha, eu não posso andar de bicicleta, porque eu quebrei minha perna. Eu quebrei minha perna agora? Não, eu quebrei lá no passado. Quebrei, sei lá, alguns dias atrás. Quebrei no passado. Porém, um acontecimento no passado está refletindo no meu presente, no meu agora. Porque eu não consigo andar de bicicleta agora, porque quebrei minha perna. Ela ainda está quebrada. Então, algo que aconteceu no passado ainda reflete no presente. Aí, nesses casos, eu posso sim utilizar o present perfect para justamente mostrar para a pessoa que está me ouvindo que a minha perna ainda está quebrada. Então, I can't ride a bike. I have broken my leg. Não posso andar de bicicleta. Quebrei a perna. A perna ainda está quebrada. Então, você utiliza o present perfect para algo que ocorreu no passado, mas que ainda reflete no presente. Outro caso onde a gente utiliza o present perfect é algo realizado em um período de tempo que ainda está em curso, ou seja, ainda não encerrou. Nesse exemplo aqui, I haven't seen my sister this morning. Não vi minha irmã esta manhã. Eu utilizei aí o present perfect, tá no negativo aí, haven't seen. Então, I haven't seen my sister this morning. O que eu concluo dessa frase? Que o período da manhã ainda não acabou, ou seja, ainda está de manhã. Então, quando eu quero falar sobre algo realizado em um período que ainda está em curso, eu utilizo o present perfect, porque ainda está de manhã. Então, eu estou querendo informar o quê? Olha, eu não vi minha irmã esta manhã, só que ainda está de manhã. Amanhã ainda não acabou, eu ainda estou no agora. Então, eu posso utilizar o present perfect nesse caso. Se já tivesse de tarde ou de noite, eu quisesse referir ao período da manhã que já acabou, eu utilizaria o simple past. Falaria I didn't see my sister this morning. Aí eu simbolizo o quê? Olha, o período da manhã já acabou, está de tarde ou de noite. Eu não a vi esta manhã. Mas como a manhã ainda não acabou, ainda está de manhã, eu utilizo o present perfect, porque tem uma conexão com agora, ainda está de manhã. I haven't seen my sister this morning. Não vi minha irmã esta manhã. Outro exemplo, I have traveled a lot this month. Viajei muito este mês. Usei aí o have traveled, que está no present perfect. E o que eu extraio dessa frase? Que ainda não acabou o mês. Então, eu estou utilizando o present perfect aí no caso, porque o mês ainda não acabou. Olha, eu viajei muito esse mês, mas pode ser até que eu viaje mais, porque ainda não acabou o mês. Então, é por isso que você usa o present perfect nesse caso e não o simple past, porque o mês ainda não acabou. Eu ainda posso até viajar mais esse mês, porque eu ainda estou, digamos assim, no agora, porque o mês não acabou. Então, eu utilizei aí o present perfect. I have traveled a lot this month. Viajei muito este mês. O mês ainda não acabou. Então, a gente utiliza o present perfect para se referir a algo realizado em um período de tempo que ainda está em curso, ainda não encerrou. E o último caso onde a gente também utiliza o present perfect é para algo que ocorreu em um tempo não determinado. Aqui, o tempo em que algo ocorreu é desconhecido ou não é importante. O que importa é o resultado da ação. Nesse exemplo aqui, I have seen Harry Potter twice. Eu vi Harry Potter 2 vezes. Eu utilizei aí a frase no present perfect, have seen. E aqui no caso, nesse exemplo, não importa a época em que assistiu o filme, mas sim o fato que ele foi assistido 2 vezes. Então, nesse caso aqui, eu utilizei o present perfect porque o tempo é não determinado. Olha, eu assisti Harry Potter 2 vezes. Ah, quando foi que eu assisti? Não sei, não tenho noção de quando foi que eu assisti Harry Potter. E não importa, que o importante não é a época,
o período em que eu assisti o Harry Potter, mas sim que eu assisti o Harry Potter, sim o resultado da ação é que é importante. Então eu utilizo o present perfect nesses casos até para introduzir um novo assunto ou até para enfatizar o que eu estou falando, porque eu quero que a pessoa preste mais atenção no fato de que eu assisti o Harry Potter e não o tempo em que o Harry Potter foi assistido, entendeu? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou introduzindo um novo assunto e eu estou querendo enfatizar o resultado da ação e não o tempo em que ela ocorreu, então eu utilizo aí o present perfect. I have seen Harry Potter twice. Eu vi Harry Potter 2 vezes. Não importa a época em que assisti o filme, mas sim o fato em que ele foi assistido 2 vezes. Outro exemplo. Look, someone has dropped a ball in the pool. Olha, alguém deixou cair uma bola na piscina. Aí, eu utilizei a frase no present perfect, has dropped, e não importa quando que a bola caiu na piscina, mas sim o fato que alguém deixou cair uma bola lá. Então, aqui no caso, eu usei o present perfect para falar de algo que ocorreu em um tempo não determinado. Eu sei quando que a bola caiu na piscina? Não, mas eu quero enfatizar que a bola caiu na piscina. Eu quero introduzir esse assunto. Olha, alguém deixou cair uma bola na piscina. Look, someone has dropped a ball in the pool. Então, eu estou querendo que a pessoa preste atenção no fato de que alguém deixou cair uma bola na piscina e não o tempo, quando foi que isso ocorreu. Não importa o tempo, isso não é importante. Eu quero enfatizar o resultado da ação. Alguém deixou cair uma bola na piscina. Então, eu utilizei o present perfect nesses casos. Look, someone has dropped a ball in the pool. Olha, alguém deixou cair uma bola na piscina. Não importa quando que a bola caiu na piscina, mas sim o fato que alguém deixou cair uma bola lá. Então, a gente utiliza o present perfect também para se referir a algo que ocorreu em um tempo não determinado. Mas atenção, não usamos o present perfect para falar de algo que não tem relação com o presente, como, por exemplo, coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Nestes casos, usamos o simple past. Vou dar um exemplo aqui. Tem um grupo de amigas conversando e uma fala, Jane Austen wrote many books. Aí a outra responde, she was a great writer. My father is also a writer. He has written many books. O que isso quer dizer? Jane Austen escreveu muitos livros. Ela era uma grande escritora. Meu pai também é escritor. Ele escreveu muitos livros. Olha aqui a diferença. Nessa primeira frase, eu usei o simple past, wrote, que é o passado do verbo write, que é escrever. Já no segundo caso, eu utilizei has written, que está no present perfect. Written é o passado particípio do verbo write, que é escrever. Então, por que no primeiro caso eu usei o simple past e não o present perfect? Às vezes você fala, mas eu não sei quando que a Jane Austen escreveu os livros dela, foi um tempo não determinado, não encaixaria naquela última regra? Não, porque isso já foi algo que ocorreu há muito tempo, não tem mais ligação com o presente. A Jane Austen é uma escritora de outra época, lá atrás, então ela não escreve mais livros. Então, não faz sentido usar o present perfect, porque vai ficar esquisito, porque não tem mais ligação com o presente. Ela não vai escrever mais livros, porque a Jane Austen foi de outra época. Então, nesses casos, eu utilizo o simple past, porque é algo que acabou, ficou lá no passado. Ela escreveu muitos livros durante a vida dela, mas ela não vai escrever mais livros agora, porque ela é de outra época. Então, não faz sentido eu usar o present perfect, que tem uma ligação, entre aspas, com o presente. Então, eu vou utilizar, nesse caso, o passado, porque ele já se encerrou no passado. Ela não vai escrever mais livros, ficou lá no passado. E já no segundo exemplo, a menina está falando que o pai dela é um escritor, ou seja, ele ainda escreve livros. Então, eu utilizei o present perfect. He has written many books, no sentido, olha, ele escreveu muitos livros. Pode ser que ele ainda escreva mais, porque ele ainda está vivo, ele ainda é escritor. Então, não é algo que ficou, digamos assim, lá no passado. É algo que ainda reflete no presente, porque ele ainda pode continuar escrevendo livros. Então, nesse caso aí, eu utilizei o present perfect. He has written many books. Ele escreveu muitos livros, mas no sentido de que ele ainda é escritor, ele ainda pode escrever mais. Então, tem uma certa ligação com o presente, diferentemente, por exemplo, de um escritor que é de outra época e já não vai mais escrever livros. Aí, nesses casos, onde foi algo que aconteceu há muito tempo e não tem mais ligação com o presente, você utiliza o simple past. Agora que a gente viu as situações em que acontecem o present perfect, vamos para a fórmula. Vamos primeiro começar pela fórmula afirmativa. Vem a pergunta: como eu formo uma frase afirmativa no present perfect? A fórmula é a seguinte: sujeito mais have mais verbo principal no particípio passado mais complemento. E esse have aqui é importante ressaltar que ele está atuando aí como verbo auxiliar. Existe o have,
o verbo to have, que quer dizer ter, no inglês. E ele pode sim ser usado em alguns casos como verbo principal. Só que no present perfect, a gente utiliza o have como verbo auxiliar. Então, ele não vai ter o significado de ter na frase. Você não pode traduzir ele literalmente como ter. Não, ele só está aí para auxiliar o verbo principal e mostrar que a frase está no present perfect. Então, o have aí no present perfect vai atuar como verbo auxiliar. Igual ocorre lá, por exemplo, no simple past, onde a gente utiliza o did, que está como verbo auxiliar, certo? Então, aí o have ele vai atuar como verbo auxiliar do verbo principal. Ele não vai ter uma tradução, ele não vai ter um significado na frase. Ele só vai auxiliar o verbo principal e vai mostrar para a gente que a frase está no present perfect. A fórmula fica sujeito mais have mais verbo principal no particípio passado mais complemento. Mas se a frase estiver na terceira pessoa do singular, você vai utilizar o has. Então, fica sujeito mais has mais verbo principal no particípio passado mais complemento. Então, nas frases em que está na terceira pessoa do singular, você vai utilizar o has. Aí vem a pergunta: como vou saber qual é o past participle de um verbo? Bom, na língua inglesa, os verbos são classificados como regulares e irregulares, dependendo da forma como são conjugados. Eu expliquei isso melhor sobre os verbos regulares e irregulares lá no vídeo sobre simple past. Eu não vou trazer aqui novamente para o vídeo não ficar muito longo. Caso você ainda não tenha visto, depois vai lá na aula de simple past que eu expliquei melhor sobre isso lá. Vamos só repassar rapidinho. Existe na língua inglesa os verbos regulares e os regulares, dependendo da forma como eles são conjugados. Os verbos regulares seguem um padrão de conjugação. Então, quando conjugados no simple past e no past participle, os verbos vão apresentar a terminação ed no final. Por exemplo, o verbo to work, que é trabalhar, fica worked, com a terminação ed no final. Já os verbos irregulares não seguem um padrão de conjugação. Então, quando conjugados no simple past e no past participle, os verbos são escritos de forma diferente, como se fossem novas palavras. Igual, por exemplo, o verbo to tell, que é dizer, contar. Quando ele é conjugado no passado, fica told, ou seja, mudou completamente a escrita do verbo. No presente é tell e no passado é told. Isso é um exemplo de verbo irregular. E saiba que não existe uma regra para saber se um verbo é regular ou irregular. Você irá aprender com a prática. E também não existe uma regra e nenhum padrão de conjugação para verbos irregulares. Na dúvida, sempre consulte um dicionário. Então, você fica perguntando, mas como que eu vou saber qual que é o particípio passado de um verbo para fazer uma frase no present perfect? Se você não sabe qual que ele é, você tem que ir lá no dicionário e lá eles vão te informar qual que é o passado simples e o passado do particípio de um verbo, e se ele é regular ou não. É apenas assim que você vai saber qual que é o particípio passado de um verbo, porque não existe uma fórmula mágica para você saber. Então, você vai aprender nisso com a prática. Então, na dúvida, sempre consulte um dicionário. Agora, voltando. A fórmula, então, para fazer uma frase no present perfect na afirmativa é sujeito mais have ou has, dependendo da pessoa, mais verbo principal no particípio passado, mais complemento. Nesse exemplo aqui, I have seen Harry Potter, que quer dizer eu vi Harry Potter. Olha aí, eu utilizei o sujeito, I, começou a frase assim. Aí depois vem o have, que é o verbo auxiliar, né? No caso aí ele não tem uma tradução literal, ele está aí para auxiliar o verbo principal. Logo em seguida, veio o verbo principal no particípio passado, seen, que vem do verbo see, né, que é ver, tá conjugado aí no particípio passado. Você tem que ir lá no dicionário para ver como que é o particípio passado do verbo see, que é seen. E Harry Potter é o complemento. I have seen Harry Potter. Eu vi Harry Potter. E lembrando que em alguns casos pode ser que apareça um advérbio antes do verbo principal, como a gente viu nesse exemplo aqui. I have already seen Harry Potter. Eu já vi Harry Potter. Ó, que até mudou o sentido da frase. O outro, I have seen Harry Potter. Eu vi Harry Potter. I have already seen Harry Potter. Eu já vi Harry Potter. Eu usei aí o already antes do verbo principal para enfatizar a frase. Então, pode ser que ocorra, sim, de aparecer um advérbio antes do verbo principal, como a gente já viu. I have already seen Harry Potter. Outro exemplo. She has cut her finger. Ela cortou o dedo. Eu usei aí o sujeito, she. Logo em seguida veio o has, que é o verbo auxiliar. No caso, aí eu usei has porque está na terceira pessoa do singular. She, ela. Então, terceira pessoa do singular, eu utilizo o has. Cut é o verbo principal no particípio passado. O particípio passado do verbo to cut, que é cortar, é cut. Sim, é a mesma coisa. O passado simples e o passado particípio do verbo cut é cut também.
Como eu descubro isso? Consultando o dicionário. E her finger é o complemento da frase. Então, she has cut her finger. Ela cortou o dedo. Lembrando também que eu posso usar um advérbio antes do verbo principal, como nesse exemplo, she has just cut her finger. Ela acabou de cortar o dedo. A gente viu isso também, que just é utilizado para mostrar que algo acabou de acontecer. Então, she has just cut her finger. Ela acabou de cortar o dedo. Então, pode ocorrer de, em alguns casos, a gente utilizar um advérbio antes do verbo principal. Observação: nas frases afirmativas também pode ser utilizada a forma contraída de have e has após os pronomes pessoais, ficando apóstrofo V e E no lugar de have e apóstrofo S no lugar de has. Então, a forma contraída de have has aí, nesses exemplos. I have seen Harry Potter. Eu vi Harry Potter. Como que eu coloco essa frase de uma forma abreviada? I've seen Harry Potter. Veja aí que no primeiro caso eu utilizei a forma completa, I have seen, e no segundo caso eu utilizei a forma contraída, I've seen. É a mesma coisa, I've seen é a mesma coisa que I have seen. Outro exemplo, she has cut her finger. Ou eu posso usar she's cut her finger, que quer dizer ela cortou o dedo. No primeiro caso eu utilizei has, né, que é a forma completa, she has, e no segundo eu utilizei a forma contraída, she's. Então, she has cut her finger e she's cut her finger quer dizer a mesma coisa, ela cortou o dedo. Atenção, a forma contraída de is também é apóstrofo S, igual acontece com has. Cuidado para não confundir os dois. A forma contraída de has e is são iguais. No caso aqui, she's gone out, que quer dizer ela saiu. É a abreviação de she has gone out. E no outro caso, she's tired, que quer dizer ela está cansada. É a abreviação de she is tired. Nos dois casos aí, eu usei a forma contraída, apóstrofo S. Só que no primeiro caso, she's quer dizer she has, e no segundo caso, she's quer dizer she is. Aí você fica se perguntando, nossa, mas como eu vou saber quando o apóstrofo S é a abreviação de has e quando é de is? É simples, após a contração feita com is, segue-se um adjetivo ou um verbo no gerúndio, né? Verbo mais ing. Já com a contração feita com has, segue-se um verbo no particípio. É assim que você consegue notar quando que a contração se refere a has e quando que se refere a is. Por exemplo, nesse caso aí, she's gone out, que quer dizer ela saiu. She's tired, ela está cansada. She's working, ela está trabalhando. Em todos esses casos, eu usei o apóstrofo S, certo? Só que no primeiro caso, she's gone out é a abreviação de she has gone out. Como eu sei disso? Porque logo em seguida veio o verbo gone, que está conjugado no particípio passado. Vem do verbo go, que é ir. O passado particípio do verbo go é gone. Então, como está conjugado no particípio passado, eu automaticamente sei que essa frase está no present perfect. Então, she's aí se refere a she has. Então, she's gone out. She has gone out. Ela saiu. No outro exemplo, she's tired. É a abreviação de is. She is tired. Como que eu sei disso? Porque o tired é um adjetivo, que quer dizer cansado ou cansada. Então, she is tired quer dizer ela está cansada. Como eu usei um adjetivo depois do she's, automaticamente eu sei que é a abreviação de she is tired. Então, she's tired, ela está cansada. E um último exemplo, she's working. É a abreviação de she is working. Como eu sei disso? Porque vem o verbo working, que está no gerúndio, tá? Com ing no final. She's working. Então, automaticamente eu sei que x aí é a abreviação de she is, porque o verbo está com a terminação ing. She's working. Então, funciona assim. Se o apóstrofo S for seguido de um verbo que está conjugado no passado particípio, eu automaticamente sei que é a forma contraída de has. Já, se a palavra que segue o apóstrofo S é um adjetivo ou um verbo mais ing, eu automaticamente sei que o apóstrofo S é a forma contraída de is. Então, é assim que você sabe a diferença. Agora, vamos para a forma negativa do present perfect. Como eu formo uma frase negativa no present perfect? A fórmula é a seguinte: sujeito mais have ou has, mais not, que quer dizer não, mais verbo principal no particípio passado, mais complemento. Então, nesse caso aqui, we have not been to the beach. Não fomos à praia. Eu utilizei aí o we, que é o sujeito da frase, nós. Logo em seguida veio o have not,
simbolizando que a frase está no negativo e no present perfect, né? Been, que é o verbo principal no particípio passado, vem do verbo to be. E to the beach é o complemento da frase. Então, we have not been to the beach. Não fomos à praia. Outro exemplo, she has not seen it yet. Ela ainda não viu, ou ela não viu ainda. Eu utilizei o sujeito, né, que é she, está na terceira pessoa do singular, então eu vou utilizar o has not, simbolizando que a frase está no negativo, she has not. Aí logo em seguida veio o verbo principal no particípio passado, né, seen, vem do verbo to see, está conjugado aí no particípio passado. It yet é o complemento da frase, she has not seen it yet, ela ainda não viu. Observação, nas frases negativas também pode ser utilizada a forma contraída de have not e has not, ficando haven't e hasn't, respectivamente. Então, aí a forma contraída de have not e has not. We have not been to the beach. A gente pode utilizar we haven't been to the beach. Não fomos à praia. Eu utilizei no primeiro caso have not, que é a forma completa, e no segundo caso a forma contraída, haven't. Os dois significam a mesma coisa. We have not been to the beach. We haven't been to the beach. Não fomos à praia. Outro exemplo, she has not seen it yet. Ou she hasn't seen it yet. Eu usei has not no primeiro caso e no segundo caso hasn't. Os dois significam a mesma coisa. Só que um é a forma abreviada do outro. She has not seen it yet ou she hasn't seen it yet, que significa ela ainda não viu. Agora vamos para a fórmula da frase interrogativa. Como eu formo uma frase interrogativa no present perfect? A fórmula é a seguinte: have ou has, dependendo da pessoa que você for utilizar, mais sujeito. Então aí perceba que inverteu a ordem do sujeito com o verbo auxiliar. Primeiro vem o verbo auxiliar have ou has e depois que vem o sujeito. Mais verbo principal no particípio passado, mais complemento. Então, have you read Harry Potter? Você leu Harry Potter? Aí eu utilizei o have na frente do sujeito you. Logo em seguida veio o read, né, que é o verbo principal no particípio passado, vem do verbo to read, que é ler, e o passado particípio é read. E Harry Potter é o complemento da frase. Have you read Harry Potter? Você leu Harry Potter? E agora um outro exemplo. Has she had lunch at school? Ela almoçou na escola? Eu utilizei o has na frente do sujeito. Eu utilizei o has porque está na terceira pessoa do singular. She é o sujeito, né? Que quer dizer ela, terceira pessoa do singular. Então, has she. Had aí é o verbo principal no particípio passado. Had é o particípio passado do verbo to have. Has she had lunch at school? É o complemento da frase. Ela almoçou na escola? Has she had lunch at school? Então, é assim que se faz uma frase interrogativa no present perfect. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim. Me ajuda demais. Comenta aí embaixo o que você achou. Não esqueça de assistir as outras aulas. Inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye, bye. Tchau, tchau.